Olá, axé a todos, principalmente ao nosso terreiro lá, tenda Vovó Maria Conga de Aruanda, lá no bairro do Estácio, Rio de Janeiro. Axé a todo o pessoal da comunidade do Estácio, Morro de São Carlos, a todos aqueles que nos acompanham no Facebook, a todos, enfim, principalmente também aqueles que estão nos vendo no vídeo agora, né? Esse vídeo aqui está na proporção de apenas esclarecer alguns assuntos da maior importância, algumas dúvidas, não é mesmo? Então, vejam só, algumas semanas atrás foi postado um vídeo no Facebook onde um babalaô estava trabalhando uma criança, né? Estava trabalhando os caminhos de Odu dessa criança. E um repórter, né, que pelas críticas disseram que ele desconhecia mais ou menos o assunto e fez uma comparação desse documentário, desse vídeo, a respeito do babalaô lá na África trabalhando uma criança e do candomblé. Então ficou uma certa polêmica, um certo desconhecimento desse pessoal, dessa nova geração, porque aquelas pessoas que estavam fazendo uma crítica, elas talvez desconheçam em profundidade que também o candomblé, ela se baseou no resgate da cultura africana também no culto Aifá. Então vamos ver essas dúvidas, não é mesmo? Vamos começar falando aqui da espécie do candomblé de nação que estava ali por volta de 1800 e pouco, na região da Bahia. Sim, porque vejam só, esse fluxo e refluxo de africanos da África para o Brasil se deu muito antes, né? Aquelas populações que vieram para cá e que foram barbaramente escravizadas, né? Elas começaram aqui no Brasil por volta da metade do século XVI, por volta de 1560 mais ou menos. Mas esse contingente de africanos que veio da África para cá foi resultado do primeiro contato do português, do europeu, com a região de Congo e Angola. Então não podemos misturar esse pessoal quando falamos de candomblé. Não que eles não tivessem sua crença, sim, eles tinham sua crença, que era mais ou menos assimilado também. Acreditavam nos inquices, né? Tá? Então vejam só, mais tarde, em meados, o princípio, né, do século XIX, portanto lá por volta de 1800, é que houve o fluxo e refluxo dos africanos que vieram da região de Benin, vieram da região Antigo Daomé e da região da Nigéria, não é mesmo? Então vejam só, este pessoal lá da Bahia, eles formaram o primeiro candomblé organizado, vejam só, por que organizado? Porque, olha, era uma nação, né? Nação Queto, nós estamos falando do Queto, né? Do Djedje também, né? Porque lá no Antigo Daomé, atualmente Benin, é o Djedje, né? Tá? Então vejam só, naquela época, essa cultura, né, vamos chamar assim, essa cultura, ela era mais afins de organização. Então o pessoal daqui, o pessoal antigo, né, e a gente vai falar de Adekar, de Anassô, essas três africanas que vieram de lá, que formaram e depois iniciaram a Manhaninha, não é? Foi a primeira que foi iniciada e que fundou o Axé, o Pofonjá. Então o candomblé de nação passa a ser organizado, e também os cultos que vieram da África, que eram de forma isolada, assim, porque cada região tinha a sua divindade, cada região tinha o seu orixá. Então foi reunido Eugênia, Manhaninha, quero dizer, né, que é Ana Eugênia, mas é Manhaninha. A Manhaninha, ela reuniu embaixo do protetor de orixá, que era Xangô, uniu as demais divindades, porque os filhos que foram sendo iniciados, conforme seu ori, conforme sua cabeça, cada um tinha o seu orixá, uns de Iemanjá, uns de Ogum, outros de Omulu, outros e assim por diante, outros de Oxóssi.
Então surge daí o candomblé organizado. Não, vejam só, não que não existissem cultos africanos antes do culto organizado igual eu estou falando, porque já tinha, né? Se vocês pesquisarem antigamente, lá da meados do século XVI, com essas populações de Angola e do Congo, eles tinham também similar um culto também dos seus inquices, e cada um professava o culto do seu inquice, mas não era organizado, porque, vejam só, os cultos ancestrais, os cultos às divindades, não pode ser, não é que não pode, que é proibido, mas não era organizado. Imagine se organizar uma coisa, só se organizou porque aprendemos a ter as coisas organizadas, mas na África não funciona assim. Eles têm um período, têm uma época, eles fazem as coisas, tudo tem seu tempo. O tempo é que determina quando deve fazer, quando deve iniciar, quando deve começar uma festa, enfim, uma festividade. Funciona dessa forma. Vocês podem ver que atualmente até muito candomblé, ele não tem horário. Você vai falar, olha, que hora começa, vai bater lá para candomblé de fulano de tal, não tem horário, é à noite. Então você vai lá, você vai ficar esperando. O pai de santo lá, o babalorixá, que vai falar, ou aí a lorixá, olha, vamos começar. É diferente. Mas então, por que estamos falando desse assunto? Essa comparação do vídeo postado do Babalaô. E que diz esse vídeo do Babalaô que nós vamos fazer uma comparação agora. Eu estava falando e dizendo exatamente que, vejam só, nós temos as raízes disso aí. Vocês começam por esse candomblé que foi iniciado lá por volta da metade, em meados, no início do século XIX, que era o Axé, o Pó-Fonjá. O tio de Manhaninha era um Babalaô, Bamboxê. Então foi ele que deu a maior força do desenvolvimento do início desta casa, o Axé, o Pó-Afonjá, um dos mais tradicionais candomblés de nação aqui do Brasil, né? Todo mundo já ouviu falar, com toda certeza. Então vejam só, quando vocês vão na África, vocês vão, hoje é difícil, porque hoje quando vocês vão para a África, vocês têm que adentrar as florestas para encontrar os verdadeiros babalaôs. Eu já falei isso em outro vídeo, não é mesmo? Mas vejam só, esta situação se deve por causa do desenvolvimento das cidades e também porque o babalaô ele deve ficar próximo às forças da natureza. Então não tem como um babalaô ele acompanhar ou ter uma casa, um ilê, não é? Ele ter um ilê lá no centro. Não é assim que funciona. O ilê tem que ficar, cada região como tem a sua divindade, cada ilê tem a proximidade daquilo que lhe dá a força principal, não é mesmo? Eu não vou me delongar muito no vídeo, mas vou falar de um deles, por exemplo. Lá na cidade de Osogbo, lá existe o Ilê, o Templo de Oxum. É assim que funciona, gente. Então, o culto de Ifá é um culto onde a pessoa vai descobrir e trabalhar os caminhos de Odu. É diferente do Babalorixá. Então tem diversos tipos de sacerdócio na África. Mas então, enfim, voltando ao âmago do nosso assunto de hoje, desse vídeo, nós queremos dizer que o candomblé, sim, ele tem também a proximidade com essa questão do Ifá. Ele tem, porque Bamboxê, que era o tio de Aninha, ele era um babalaô. Ele que ajudou a formar o candomblé. Ele que ajudou principalmente a formar as iniciações. Então vejam só, quando a gente está assistindo um vídeo no qual nós vemos que tem um babalaô, está fortalecendo o caminho das crianças através dos odus e dos caminhos, então tem muita coisa similar que nós aqui brasileiros, achando que o nosso candomblé é tipicamente brasileiro, quando não é. Ele tem raízes africanas, puras africanas, não é mesmo? Então vejam só, toda essa cultura trazida do africano para cá, ela está interligada uma coisa com outra. Nós não podemos falar de orixá
que não está dentro dos caminhos de Odu, está dentro dos caminhos de Odu. Então, vejam só, não podemos falar de um candomblé, dizer que um candomblé é diferente. Sim, é diferente sob um aspecto, mas não que não esteja interligado. Não que uma coisa não dependesse da outra, depende, não é? Então, vejam só, o que eu gostaria de ter falado é isso, tirar essas dúvidas, né? Nós fazemos as críticas, mas devemos pensar primeiramente. Candomblé não é uma coisa estritamente nacional, como muitos pensam. Candomblé é uma coisa, sim, interligada com a força africana, com as raízes africanas. Nós temos esse sangue africano, queiramos ou não queiramos. Porque não adianta uma pessoa vir aqui a público ou qualquer lugar e dizer, ah, não, eu não sou da minha família, eu não sei de ninguém africano. Só que acontece que a formação do nosso mundo, provo para vocês cientificamente, começou tudo lá na África. Então não existe população, não existe raça, não existe nada disso. Todos nós viemos lá da Terra-mãe, ou seja, lá da África. Gente, o que eu queria falar para vocês é isso. Esses vídeos estão sendo assim, desta forma, justamente para poder nós conversarmos, trocarmos uma ideia, vocês comentarem alguma coisa, não é mesmo? Estamos abertos a isso. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Até o próximo vídeo. Axé, aquele abraço a todos.